O fim de semana começou pesado, hein? A Indy teve que adiar o primeiro treino livre porque o circuito de Markham ainda não estava pronto. O presidente da IndyCar, Doug Boles, citou México, Japão e Brasil. Ele disse que não ficará surpreso se a Indy voltar para esses 3 países. O vídeo de hoje tá, ó, do jeito que vocês gostam. Olá, fãs da IndyCar, eu sou o Luan. Se você gosta dos nossos vídeos comentando o que acontece no mundo da Fórmula Indy, considere deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado a todo o apoio de vocês para este canal. A IndyCar está estreando nesse fim de semana um novo circuito de rua em Markham, no Canadá. O problema é que nessa sexta-feira, dia da primeira atividade de pista, o circuito ainda estava em processo de montagem. O TL1 estava originalmente marcado para a tarde de hoje, mas os trabalhos de preparação atrasaram toda a programação. Tanto é que a sessão precisou ser transferida para as 18 horas do horário local, ou, aqui no Brasil, para 19 horas. Mas por que uma pista da IndyCar ainda está sendo montada no primeiro dia de treino? E aí, claro, para quem é leigo na categoria, nós temos que entender que Markham não é um autódromo permanente. Ele é um circuito de rua. A Indy vai competir em Markham, só que as ruas precisam estar adaptadas para receber carros que vão correr acima dos 300 km por hora. Então tem que ter uma boa estrutura, principalmente de segurança. É colocado, por exemplo, centenas de barreiras de concreto, barreira de pneu, muro de proteção, estrutura de arquibancada, todo um pit lane, sinalização de diversos outros equipamentos que são necessários para que a pista seja considerada segura. E é justamente aí que apareceu o problema. Segundo os relatos da imprensa local, ainda havia centenas de barreiras sendo instaladas, enquanto as equipes e pilotos já deveriam estar se preparando para entrar na pista. Até mesmo o track wall, que é aquela caminhada que os pilotos e os engenheiros fazem no circuito para analisar o traçado, identificar detalhes da pista, montar ali uma estratégia, ela precisou ser alterada por causa desses trabalhos. E isso, logicamente, foi um efeito dominó no cronograma, porque não é só a Indy que vai correr aí, vai correr outras categorias do próprio Road to Indy e também a NASCAR local. E aí, assim, segurança para IndyCar é inegociável. Mesmo que a pista já esteja praticamente, entre aspas, pronta, você não vai começar o evento de imediato. Então você vai esperar mais algumas horas até que todas as atividades deem início. Bom, claro que isso é uma falha, né? Mas assim, você tem que entender que as ruas de Markham também precisam aflorar mobilidade, porque as pessoas trafegam, os carros normais de rua, né? E aí, logicamente, que os promotores do evento têm todo esse cuidado para justamente não atrapalhar o dia a dia da cidade, mas ao mesmo tempo garantir que as coisas para a corrida estejam tudo preparadas. Mas acontece, às vezes foi difícil você mexer em determinadas curvas, foi difícil você instalar tal coisa, é normal, isso acontece e não é por causa disso que vai manchar todo um fim de semana da Indy estreando aí nas ruas de Markham. Eu não vou colocar aqui os horários de classificação e de treino livre 2, porque nem de warm-up, porque provavelmente a gente vai ter outras alterações. Então eu vou deixar como tá, não vou postar nada aqui, mas depois aqui nos posts eu vou colocar detalhe por detalhe os horários e tudo mais. Uma novidade, hein? Esse final de semana a Band vai transmitir ao vivo. Então fãs da Band, nós teremos transmissão à 1 da tarde. E na ESPN você acompanha tudo normalmente. Agora uma declaração que, olha, aqueceu o nosso coração. O presidente da IndyCar, Doug Boles, deu uma declaração que chamou muita atenção, não só dos fãs brasileiros, mas dos fãs mexicanos. Eu venho há tempo falando aqui que eu não vi nenhuma especulação da Indy no México. Assim, a fala dele também não trouxe lá grandes expectativas, mas ele citou, já é alguma coisa. Em entrevista a um podcast, Boles afirmou que a categoria continua estudando possibilidades de realizar corridas fora do eixo Estados Unidos-Canadá.
E aí vem a parte mais interessante desse podcast. Ele citou o Brasil, o México e o Japão como possíveis mercados para a Indy no futuro. Segundo ele, a Indy continuará sendo predominantemente uma categoria norte-americana, mas ele afirmou que não ficaria surpreso se em algum momento a categoria tivesse mais 2 eventos fora dos Estados Unidos, além da corrida no Canadá. Então, calma, fãs brasileiros. Ele não está dizendo que existe uma corrida confirmada no Brasil, mas existe uma discussão concreta dentro da Indy sobre a expansão internacional. E o Brasil já teve um contato recentemente com a categoria, quando eu disse para vocês que o CEO da Penske Entertainment esteve com uma comitiva visitando o autódromo de Goiânia, após o convite do governador, para discutir a possibilidade de receber a categoria. Também não significa que a Indy, ao voltar ao Brasil, vai correr em Goiânia, até porque Goiânia vai ter que arrumar lá o asfalto, vai ter que recapear alguns pontos, enfim. Mas é interessante a gente ver que o próprio presidente da IndyCar, ele sabe de alguma coisa. Então ele não falou assim, México, Brasil e Japão, assim, do nada. É porque ele sabe de alguma coisa. Existe alguma negociação aí por trás. Sobre o México, inclusive, ele disse que foi, na época, viabilizado uma corrida em 2026, mas uma coisa que ele falou que poucas pessoas sabem é que é difícil você promover uma corrida num país onde você não encontra bons promotores, onde você não consegue encontrar um local específico para essa corrida. Parece muito fácil dizer, que corro no Hermanos Rodrigues. Eu também sempre disse isso, né? Só que é difícil, tem toda uma outra questão que precisa ser resolvida. E viabilizar tudo isso é muito caro. Então, o que me aguça uma certa curiosidade, porque como que com o Pato O'Ward correndo, com a presidente do México elogiando o Pato nas redes sociais, como que não existe ninguém lá no México para viabilizar uma etapa da Indy lá no México? É curioso, mas o México foi citado. Talvez tenha outras conversas rolando aí. Mas é isso, ele não falou muita coisa, ficou nisso mesmo, mas ele aqueceu o coraçãozinho do fã brasileiro, pode ter certeza. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai vencer o GP de Markham? Se alguém falar Palou, vai apanhar. Brinks. Brincadeira, gente, é brincadeira. É porque Big podia ganhar outro, né? Vamos ver. É porque, calma, não saiu o TL1 ainda. Respira. E sobre o GP do Brasil? Será que vai rolar? Será que a Indy vai para outros países? Será que já começa em 2027? 28? Deixe nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.